Sejam bem-vindos às Conversas do Centenário. Entre maio e outubro de 1917, um conjunto de fenómenos atraíram de um modo crescente gente para o lugar da Cova da Iria, próximo da aldeia de Fátima. E hoje estamos perante aquele que é um dos grandes santuários da humanidade. 100 anos depois, também entre maio e outubro, uma vez por mês, próximo do dia 13, aqui no Porto Canal, temos vindo a evocar os acontecimentos de há 100 anos e a refletir e a propor novas leituras e releituras sobre o que então aconteceu. Todos os meses, como provavelmente vem nos acompanhando, eu e o Joaquim Fernandes, da Universidade Fernando Pessoa, temos estado aqui com convidados de diferentes áreas, diferentes saberes, diferentes religiões, a conversar sobre este tema. Joaquim, uma vez mais, muito obrigada. Quem são os nossos convidados de hoje? Vamos apresentá-los então. À minha direita, aqui o Álvaro Campelo, é doutor em Antropologia, professor associado da Universidade de Fernando Pessoa, membro da direção do STEC, do Centro Interdisciplinar de Estudos da Consciência, e é investigador no campo da Antropologia Social e Cultural, nomeadamente nos estudos da religião, do género, do património cultural. Foi editor da revista Antropológicas e coordenador científico do Centro de Estudos de Antropologia Aplicada da Universidade de Fernando Pessoa. Bem-vindo, Álvaro. Obrigado. Nosso outro convidado é o José Soares Martins, licenciou-se em Psicologia Clínica e Psicologia Social na Universidade do Porto, doutorou-se em Psicologia Social pela Universidade de Santiago de Compostela. É docente na Universidade de Fernando Pessoa e membro do Centro Transdisciplinar de Estudos de Consciência. Desenvolve investigação nas áreas da psicologia política, da psicologia social e da psicologia das religiões, nomeadamente em torno das crenças religiosas, dos fenómenos religiosos de massa, da dissonância cognitiva no proselitismo. Muito obrigado. Bom, e o nosso tema hoje é Fátima e a religiosidade popular. É um tema central, enfim, das longas tradições e das práticas culturais do povo português, da sociedade portuguesa, que nos remetem, enfim, para, se quisermos, milhares de anos. De facto, não é algo que nasceu em 1917, é algo que tem prolongamentos muito interessantes e importantes que nós vamos procurar destacar aqui, cruzando várias práticas, vários santuários, várias nomenclaturas, vários tipos de devoção, para verificarmos de facto se em Fátima ocorre o mesmo perfil de atitudes e comportamentos ou se há alguma variante ou alguma novidade que possamos aqui destacar com a ajuda do José Soares Martins e do Álvaro Campelo. Então, vamos iniciar esta nossa conversa. E se calhar começávamos pelo Campelo. Que correlações é que vê de Fátima com outras realidades, rituais da religiosidade popular do nosso país anteriores a Fátima? Isto é, há aqui uma continuidade, há cortes, há diferenças? Enfim, muito obrigado. Quando comparamos o fenómeno de Fátima, as aparições de Fátima, e eu gostaria de dizer que talvez o mais interessante, apesar de ser muito interessante o fenómeno de Fátima em 1917, uma das coisas mais interessantes de Fátima é o que acontece depois de 1917 até aos nossos dias, que faz de facto deste santuário mariano um dos principais santuários cristãos católicos do mundo. Mas quando olhamos para os discursos, as práticas, e olhamos para aquele primeiro momento de adesão do povo ao fenómeno dito das aparições, encontramos muitas correlações, muitas semelhanças com outro tipo de crenças, outro tipo de santuários, que têm a ver com a necessidade que as pessoas, na perspectiva antropológica, não é? que é aquela que eu estou aqui a desenvolver na propriamente teológica, que é aquela de encontrar um lugar associado a um fenómeno extraordinário e um lugar que esteja carregado de um poder, que por vezes nós chamamos mana, um poder que, pelo facto de estar presente nesse lugar, está presente junto a objetos e a espaços que presenciaram eles mesmos fenómenos extraordinários do religioso, o facto de estar ali presente e rezar junto desses objetos traz para o crente, traz para o povo, para a comunidade, resolução de problemas, um sentimento de união, de estar numa vivência única e que isso transforma a vida das pessoas e que resolve alguns dos problemas que elas têm, não é? É lógico que alguns deste tipo de religiosidade já existia antes, desde a história da humanidade, sempre assim existiu. Encontramos em muitos povos este tipo
de hierofanias ligados a um espaço, e esse espaço carrega tanto sentido que só o estar lá já transporta as pessoas para as vivências desses sentidos. E, de alguma forma, Fátima, o que aconteceu de extraordinário foi transformar esse espaço num espaço universal e num espaço para onde ocorrem não só propriamente as comunidades mais próximas ou de um certo grau regional, mas a nível nacional e a nível internacional. Sim. A questão que eu te colocava, Álvaro, é um bocadinho desafiadora. Nós estamos aqui num universo também, digamos, marcado pelo mágico, pelo pensamento mágico. Portanto, temos referências na literatura, investigação, enfim, desde o século XIX, que tem dissecado esta problemática, e eu aqui recorri a uma frase do grande bispo que tivemos aqui no Porto, do António Ferreira Gomes, como sabemos, que em 1970, numa mesa redonda com também outro grande nome da cultura portuguesa, Oscar Lopes, e o Frei Bento Domingos, que ainda é vivo, felizmente, disse que abaixo de Fátima há todo um culto mágico. Portanto, de facto, ele próprio reconhece como grande figura da Igreja, grande pensador da Igreja Católica, ele reconhece que, de facto, há um manto, digamos, de magia que subjaz a todo aquele fenómeno. Como é que tu comentas esta afirmação do António Ferreira Gomes? É uma afirmação correta, porque assim, antes de sermos cristãos, de sermos católicos, somos humanos. E na qualidade de humanos, nós acreditamos, as comunidades desde sempre acreditaram que há poderes que não controlam, que há poderes que acontecem, há acontecimentos que não têm uma causalidade que eles não é evidente logo à primeira vista, nem à segunda vista, não é? Então, colocam essa causalidade numa força mágica, não é? Que transforma, que dá sentido à sua vida. Só depois as camadas diferentes que se vão acrescentando, desde o cristianismo ao catolicismo, é que vão reinterpretar ou de alguma forma dar um outro sentido, dar uma outra interpretação a esses fenómenos. E, de facto, em Fátima, as pessoas, quando vão a Fátima e realizam certos rituais, fazem os mesmos rituais que fariam antes de Fátima, em outros santuários, e que farão no futuro em outros contextos, não é? E farão sempre esse tipo de rituais porque acreditam que aquele ritual tem uma eficácia. Agora é que, como diz o Dom António, alguns destes rituais têm muito pouco a ver com o cristianismo, têm muito pouco a ver com o catolicismo, enquanto uma mensagem de liberdade, uma mensagem ligada ao não sacrifício, não a vontade de um sacrifício tão marcado por um Deus mau, um Deus exigente, um Deus que castiga. No entanto, as pessoas acreditam que só tem eficácia esse ritual se associarem ao ritual a noção de sacrifício. Mas é curioso que o Dom António considerava que esta cultualidade era uma ofensa a Deus, são palavras textuais dele. Pois, portanto, eu aí acho vindo de quem vem, não é? Essa é que tem a ver com um pouco a interpretação de um teólogo e de um bispo, que provavelmente está correto ele dizer isso, não é? Agora, para um crente que está ali, ele não acredita que o que está a fazer que seja uma ofensa a Deus. Ele está a pôr todo o seu ser num ritual e que acredita que a relação que ele tem com o divino é tão distante, é tão desigual, que se não for um sacrifício, se não houver dor, ele não consegue contactar com o divino. Isso é aquilo que nós encontramos em milhares de rituais religiosos pelo mundo inteiro, não é? Ou seja, enquanto nós negociamos com alguém, e esse alguém está no nível do nosso estatuto, da nossa condição ontológica, não é? Nós podemos fazer de uma forma diferente do que se faz ali. Ora, a cultura popular e a religiosidade popular ao nível da relação com o divino exige para ele níveis de sacrifício e níveis de dor, que é uma forma de mostrar ao divino que vai ao limite para comunicar com ele, porque é desigual essa relação. Não é? E isso provavelmente pode ser uma ofensa quando nós o pensamos dentro de uma teologia, mas para o crente não o é necessariamente, não é uma ofensa. Por outro lado, é lógico que assistimos muito hoje há uma espécie de higienização do religioso, não é? Ou seja, estamos numa sociedade em que a dor, o sofrimento não, é conotado com qualquer coisa de conservador, não correto, não é? E desconhecemos todo o sentido antropológico da dor, da vivência do cotidiano das pessoas, que a vida das pessoas não é uma vida sem dor, não é uma vida sem sacrifício. E se querem resolver os problemas da dor, da doença, do sacrifício, das dificuldades, da pobreza, dos limites que têm na sua vida, só o conseguem fazer reproduzindo isso mesmo. Portanto, não é? No fundo, Fátima acaba por ser um grande teatro da existencialidade humana, enfim, com todos os seus dramas, com todas as suas angústias. Não é? Exatamente. Se olharmos para Fátima,
desde 1917 aos dias contemporâneos, o que encontramos ali é, de facto, o humano, a humanidade a expressar-se, não é? Na crença que tem que para resolver certo tipo de problemas e para se aproximar do divino através de Maria, através de uma figura feminina, não é? Que por vezes também ela carga uma carga mágica ancestral de ter o acesso à origem, não é? Aquilo que o Papa... Álvaro, eu peço desculpa estar a interromper, porque esse é um tema que nós queremos seguramente aprofundar, a questão da ligação de Maria, da ligação do feminino, mas eu ainda queria voltar um bocadinho ao tema, de alguma forma, destas manifestações mágicas ou estas manifestações de religiosidade. E, portanto, eu ia lançar de novo essa questão aqui ao José Soares Martins, como é que, do ponto de vista do psicólogo social, como é que vê estas questões desse tipo de manifestações, destes sacrifícios, estas penitências, as ofertas, os ex-votos, as ceras? De que forma é que um psicólogo nos pode descrever ou caracterizar essas Eu essas acho que há manifestações? aqui um aspecto que é fundamental e que ainda não foi aflorado. É que todas estas manifestações religiosas têm um sentimento coletivo. Ou seja, embora o peregrino tenha uma graça a obter com uma peregrinação que faça um determinado santuário, e essa graça é individual, embora ele tente cumprir uma promessa. Aliás, há duas hipóteses que se podem pôr no peregrino: ir em busca da obtenção de uma graça ou do cumprimento de uma promessa. Agora, tudo isso se passa numa convivência de coletivo, que vai desde a peregrinação até à chegada ao local do culto, e tudo o que se passa no local do culto é coletivo. É como se houvesse, da parte dos intervenientes, a busca de uma comunidade inicial, de uma comunidade que dá sentido à existência humana. Eu estou cada vez mais convencido que a religião nasce do coletivo. Aliás, não é por acaso que Jesus, quando diz sempre que dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, só há religião na coletividade. E não é por acaso que tudo isto se passa no coletivo. E no coletivo ocorre uma coisa muito, muito interessante. É que a mente individual é transcendida por uma mente coletiva, que acaba por ser um motor de todos os acontecimentos e que transferem a esses mesmos acontecimentos um sentido do sagrado. O sagrado é dado pelo coletivo. O sagrado é dado pela comunhão dos fiéis à volta de um objetivo comum. É por isso que os grupos religiosos são grupos homogéneos, são grupos de uma grande conformidade, são grupos em que não há desvios e ninguém quer ser desviando no sentido de ser apontado como um não crente, ou pelo menos alguém que está a boicotar qualquer coisa que é suficientemente importante e que é do domínio do sagrado e que não pode ser de forma alguma transgredido. Portanto, eu cada vez mais estou convencido que esta mente grupal, estes processos de influência social, estas interações entre os sujeitos, que são cognitivas, mas também são emocionais, mas também são comportamentais, sejam elas percebidas, imaginadas ou inferidas, não interessa, nem que sejam imaginadas, não interessa, tudo isto é que faz sentido em termos religiosos. Mesmo quando estamos, como neste momento estamos a ver algumas fotos, mesmo quando temos aqui atos perfeitamente individualizados. Não é? Sim, mas só fazem sentido porque se inserem dentro de uma comunidade. O Álvaro tem aqui algo a acrescentar. Eu, em parte, concordo com o que disse o José, porque, assim, de facto, há uma dimensão coletiva, mas a religião contemporânea, por exemplo, o coletivo, a percepção do coletivo é muito mais a ver com o momento histórico em que vivemos o sentimento religioso. Porque os estudos que mostram hoje, até antropólogos contemporâneos têm feito o trabalho em Fátima sobre isto, é que, de facto, e não é só em Fátima, em todo lado, cada vez mais a religião é uma prática individual, é uma opção individual que foge das manifestações coletivas, o que não justifica, o que não te dá razão de dizer que a religião tem origem no coletivo. Tem origem em contextos, de facto, de relação com forças e razões que tu não entendes e que tu tens que colocar um sentido. Mas a vivência do religioso hoje, e em Fátima muito também,
passa cada vez mais por opções individuais, por vezes afastadas até do contexto da eclésia, da instituição, com opções de comportamento fora das próprias opções da Igreja institucionalizada, e muita gente que vai a Fátima e a santuários pratica com profundidade o ritual e depois no cotidiano nem sequer vai às celebrações religiosas nem vai à missa dominical. Ou seja, cada vez mais a apropriação do religioso é uma apropriação de um particularismo. As pessoas criam o seu próprio religioso, porque têm as suas necessidades. Ou seja, enquanto no passado, por exemplo, de facto a grande multidão, as vivências eram comunitárias, as comunidades eram muito unidas, as sociedades entendiam-se como um coletivo, tinham identidades coletivas, participavam coletivamente e havia esse força, esse espírito de conjunto, e a festa da romaria da aldeia dava sentido à própria comunidade. E esse sentido permanece em algumas situações, mas na realidade, no sentido contemporâneo, isso já não acontece, porque as pessoas constroem o seu próprio ritual, têm problemas muito particulares. Por exemplo, enquanto no passado as sociedades agrárias, por exemplo, rurais, tinham problemas muito concretos de quase a fertilidade que os campos produzissem, que os animais vivessem, que a pobreza se fosse resolvida, que as grandes dissociações ou conflitos sociais entre os grupos não existissem. Hoje os problemas são muito mais individuais. É que eu tenha emprego, a doença particular que eu tenho, que eu tenha o meu divórcio, o meu fenómeno. Daí, por exemplo, uma coisa interessante que é como é que o particular começa a ser integrado por alguns grupos religiosos nos fenómenos coletivos. Ou seja, que é um caso específico dos novos movimentos evangélicos, que têm uma técnica extraordinária, que é pegar em problemas individuais e fazer esses problemas individuais um fenómeno coletivo, que é trazê-los para os palcos e cada um fala do seu próprio problema individual. Isso é muito interessante. Ou seja, eu acho que depende do contexto histórico, depende do grupo, para que o facto do mágico, da crença, de eu me implicar, tenha um sentido comunitário, eu tenho um sentido muito, muito particular da minha própria história de vida ou do momento que eu estou a viver neste momento. Por exemplo, enquanto no passado uma excursão a Fátima, a própria comunidade ou a paróquia se organizava, ainda se organiza, mas pensa numa dimensão do coletivo, que somos uma comunidade cristã, e eu hoje vou a Fátima porque eu tenho um problema, eu tenho uma promessa a cumprir, eu tenho uma coisa a pedir, não é? E isso é um fenómeno muito contemporâneo. Sim, mas isso é a grande diferença entre a comunidade e a sociedade, entre aquilo que o Ferdinand Tönnies chamava a Gesellschaft e a Gemeinschaft. Ou seja, uma coisa é a comunidade, outra coisa é a sociedade. E a sociedade tem tendência à individualização, enquanto que a comunidade tem tendência ao fecho, à homogeneização e à criação daquilo que nós chamaríamos uma consciência coletiva. E esta é uma questão que eu acho, de facto, pertinente, até tendo em conta a emergência de fenómenos de religiosidade popular mais recentes, onde, de facto, essa questão, se calhar, de um olhar mais individual poderá estar na origem dessa popularidade. Estou a falar, por exemplo, de casos como Santa Maria de Adelaide ou a Beata Alexandrina, aqui na Cova, em Balazar. Para não falar dos vários cultos das relíquias, não é? Que exatamente. Continua a ter alguma relevância. A questão que eu coloco é o contexto, e gostava de vos ouvir aos dois sobre isso, o contexto histórico de 1917, quer o contexto da guerra, da República, quer algumas mensagens, enfim, que vinham sendo já lançadas desde o século XIX, do ponto de vista religioso, tem esse papel decisivo no coletivo, não é? Em relação ao que acontece na Cova da Iria em 1917. E de que forma é que vêm estes outros fenómenos mais recentes em torno de outras figuras, como Santa Maria de Adelaide ou a Beata Alexandrina? Não sei qual dos dois é que quer começar. Ou outros santuários, não é? Não, o 1917 é um contexto histórico muito particular. A gente invoca sempre isso, mas não podemos deixar de pensar que, primeiro, aquelas crianças não sabiam qual era o contexto histórico, não tinham reflexão sobre o contexto histórico. O que eles viviam era um ambiente cultural à volta deles, de rural, tipicamente da região centro, marcado pela pobreza, pelas dificuldades do dia a dia, e numa sociedade que, certamente, nas suas expressões religiosas, mostrava um pouco a insegurança do momento histórico, não é? Que era a segurança da República, que os estudos que nós temos feito às vezes mostrava que, ou seja, matar o rei era uma coisa que para a comunidade cristã crente aquilo era absurdo, era um absurdo, não era um sacrilégio, e daí que, portanto, o mundo estava alterado e haveria que reorganizar o mundo. E acredito que, de facto, aquela comunidade de pessoas que vai à Cova da Iria, vai a Fátima no momento nos últimos
encontros seguintes, não é? Que vai com a expectativa que ali há qualquer coisa que vai alterar e vai dar segurança a um momento tão difícil de fome, tão difícil politicamente. Agora, aquelas pessoas não têm noção qual é a complexidade política, não têm a noção de qual é a complexidade dos fenómenos mundiais, nem têm sequer a noção do que é que vem do século XIX ao nível de conversão disto, ou de conversão da Rússia, ou de conversão de seja qualquer for. Agora, o que eles têm a noção é que o momento histórico é real. É um momento de sofrimento, é um momento em que a guerra mete medo, é um momento em que as inseguranças do futuro são muito fortes e que a religião ainda era o único campo de segurança. E quando aparece um fenómeno extraordinário como aquele, a vontade de aderir é muito grande, ou seja, há ali uma condição extraordinária para que de facto se torne um fenómeno que se tornou. Uma condição única, não é? E isso não é os pastoristas que a criam, não é? É de facto uma envolvência sociológica, cultural que está à volta, que provoca um fenómeno tão extraordinário e não é que só uma mensagem. É que até a própria natureza se associa, não é? A natureza, supostamente, sim, o Sol, tudo se associa. Se acreditarmos nisso, vemos que estamos num pleno confirmação do que as crianças dizem. E então, Nossa Senhora quer mesmo mudar o mundo, quer convertei-vos. Porque nas cidades rurais, a mensagem converter é uma mensagem constante. Converter, mudar e converter pelo sacrifício. Ninguém converte continuando com a boa vida, não é? Porque a vida é extremamente. Portanto, converter pelo sacrifício, converter pela oração. Portanto, a reza do terço, a conversão de vida, são duas mensagens que vêm ali de Fátima e da mensagem da Senhora, que caem como na sopa extraordinária. Portanto, daí, o que não justifica depois o fenómeno, depois mais tarde, no princípio a própria Igreja não está muito de acordo com o que se está a passar. Há uma clara apropriação. Tu focaste aí aspectos e detalhes de circunstâncias excepcionais, como o caso, enfim, do chamado fenómeno solar, não é? Que podem ser repercutidos e foram ao longo da história repetidamente anotados. Enfim, eu trabalhei bastante esses aspectos, nomeadamente de fenómenos ocorridos no século XIX, no contexto mariano, onde há também prodígios solares, não é? Muito manifestos e muito nítidos, com algumas soluções até engraçadas, passa enfim, a simplicidade do termo, porque de facto enfim, não resultou nada daí, porque enfim, havia sempre uma explicação natural, ou era uma borboleta que aparecia, que encantava enfim, os circunstantes, mas eu acho que, José, estamos aqui num domínio muito genérico do chamado maravilhoso cristão, que une, enfim, esta faceta da religiosidade popular como parte integrante de um maravilhoso cristão. O que é que tu achas sobre isso? Bom, eu relativamente ao maravilhoso cristão, devo dizer que nós não podemos falar de Fátima isoladamente, como um acontecimento que está mais ou menos delimitado. Eu estou de acordo com o Álvaro, ao regicídio, à Primeira Guerra Mundial, às perseguições da República, tudo isso são contextos histórico-políticos que podem explicar os acontecimentos de Fátima. Mas eu penso que a longo prazo podemos encontrar nas invasões francesas o início de uma reação mariana, porque, no fundo, Napoleão surge como um anticristo, uma espécie de besta do Apocalipse, e isso inquieta as pessoas. As novas ideias da Revolução Francesa, que põem em causa a família, põem em causa a monarquia, põem em causa tudo aquilo em que o antigo regime acreditava, a ordem estabelecida. A ordem estabelecida, no fundo, é qualquer coisa que abala as convicções mais profundas das pessoas. Daí os medos, as ansiedades, não é? E como se isto não bastasse, os portugueses mal saídos das invasões francesas caem numa guerra civil entre absolutistas e liberais, em que os liberais representam exatamente aquilo que as mais execravam, ou seja, o pôr em causa o antigo regime. Peço desculpa só, mas vale a pena meter aqui um parênteses, porque mesmo em França há origens de importantes devoções e hoje santuários. Sim, também claro, como reação. O caso de Lourdes. O caso de Lourdes, o caso de La Salette, o caso de Rodiubac, etc. Portanto, o que é que acontece? Acontece que em França há uma reação também muito grande relativamente à congregação do Imaculado Coração de Maria, que nasce em França e que é importado para Portugal e que depois se irradia pelo norte do país e centro, com a devoção do terço, do rosário, abençoados por Leão XIII, e em que o mês de maio e o mês de outubro são consagrados a Maria.
Portanto, quando se dão os acontecimentos de Fátima, 2013 isto já estamos tinha, em 1800. já tinha o beneplácito, 1898, já tinha o beneplácito papal. Mas, de facto, é um dado curioso, não é? Desde Portanto, 1890. as coisas não acontecem por acaso. Agora, não haja dúvida que a situação em Fátima é uma situação de reação. Ou seja, as pessoas entraram em dissonância porque não conseguiam conjugar as suas crenças religiosas, aquilo em que as acreditavam, não é? Com os acontecimentos duros, violentos que estavam a ocorrer. Como conciliar isso? Como conciliar esse conflito? A melhor forma de conciliar um conflito desse tipo, a que nós chamaríamos, à falta de melhor, uma dissonância cognitiva e emocional, seria procurar encontrar elementos consonantes que devolvessem o sentimento de comunidade e de identidade social. Ora, a identidade, quando se é posta em causa, põe em causa o nosso autoconceito, a imagem que cada um individualmente tem, a nossa autoestima. E era isso que estava, no fundo, em causa. Era autoconceito, autoestima, identidade nacional. E Fátima, se não tivesse outro papel, veio repor essa identidade que estava em perigo. Aliás, nós sabemos que sempre que a identidade está em perigo, surgem movimentos messiânicos, surgem movimentos milenaristas. A história está cheia disso. O sebastianismo nada mais é que uma resposta à identidade em perigo. Sim, eu acho que muitas vezes nós corremos o risco de impor sentidos que, de facto, também o fenómeno em si ele não o tem, não é? Alguns anacronismos, exatamente, não é? temos muita informação, temos muitos fenómenos históricos sociais que depois nos ajudam a ler determinadas coisas, que não são muito complexas, mas também não são tão complexas como às vezes queremos construir. E a nível antropológico é uma coisa que é interessante, que é assim, nós quando trabalhamos, levantamos todos os elementos, todas as práticas, todos os rituais, mas por vezes, quando fazemos a análise posterior, não devemos salientar e fixar nesses elementos, não é? Porque o fantástico do solo, assim, o que se pretende é agregar a um acontecimento elementos tão extraordinários, não é? Que dê a confirmação do fenómeno, do reforço daquilo que, de facto, do nível da crença, da adesão à crença. Porque nós encontramos muitos fenómenos no mundo, muitas aparições, muitos fenómenos religiosos, até fenómenos políticos, não é? Em que agregamos determinados elementos do fantástico da natureza, que é uma forma de dar credibilidade, mas as pessoas que o narram não fazem aquilo, até com a crença que aquilo que seja verdade. É uma forma de criar ao extraordinário, dar-lhes uma ligação extraordinária. Uma tessitura coerente, não é? Não era só pensar, por exemplo, no caso do presidente da Coreia do Norte, né? Como é que se cria discurso sobre a natureza, que quando ele nasce o arco-íris, que as montanhas fizeram aconteceu assim, que toda a gente cantou, que os pássaros sei quê, não sei o que mais. Ou seja, essa narrativa, que quem a faz, sabe de facto muito que é aquilo que não é verdade, mas é uma narrativa que é uma espécie de criar um quadro tão extraordinário à volta de um acontecimento aparentemente que foi real, que dê àquele quadro um sentido de exceção. É aquilo que eu digo no mundo da Alice, não é? Criar isso. Mas Álvaro, e a propósito dessa relação com a natureza, também existe aqueles acontecimentos em que a natureza é dissonante. Isto é, temos alguma coisa na paisagem que foge à regra, uns rochedos proeminentes, uma elevação, uma abundância de fontes. E esses elementos dissonantes sempre estiveram, desde épocas muito antigas, associados a lugares mágicos, a crenças. E nós temos, a partir de determinada altura, a Igreja como que se apropriar desses lugares e a dar origem, enfim, herdeira dessas crenças, dessas tradições, a novos fenómenos de religiosidade popular. É uma cristianização de todo esse maravilhoso que esse é um campo que eu tenho publicado muito, tenho trabalhado muito, não é? Porque quando faço trabalho de terreno para levantar alguns para o livro das lendas ou assim, é de facto evidente, a dado momento até eu próprio chego a um espaço e tenho quase a certeza que ali que há uma narrativa mágica naquele espaço, sem o conhecer, e pergunto à volta e existe. Porque há de facto certos fenómenos naturais, como os penedos, não é? Como as fontes, nascentes de água cristalina, como certo tipo de montes,
que foi importante, as pessoas não o poderiam praticar e viver se não pusessem lá um sentido sobre esses lugares. Ou seja, esses lugares seriam perigosos, seriam problemáticos se a comunidade não se apropriasse dele, colocando lá um discurso, uma narrativa do mágico ou do religioso. E até há árvores, o carvalho, né? Há relatos de Carvalhos Santos. Exatamente. Há relatos de facto... O nosso legado celta. onde se colocam determinados tipos de rituais, de facto, anteriores ao cristianismo, que depois os monges foram àqueles sítios fazer as celebrações litúrgicas e depois ali nasceram as capelas. Foi uma forma de se apropriar e de... porque mas é extraordinário isso, porque a natureza, nós dialogamos com a natureza e a natureza faz parte de nós. Os penedos têm acesso ao interior do mundo. Se tu queres comunicar com o interior do mundo, tu colocas sobre o penedo, não é? O penedo traz uma mensagem do mundo. A água que sai do fundo traz uma mensagem do mundo. Tu podes comunicar com esse mundo através desses locais, não é? E de alguma forma o religioso é um sistema de mediação. Aquilo que será o relégio ou o religar, se nos liga a outra realidade ou se nos faz ler de uma forma diferente essa realidade, não é? Mas de facto os dois sentidos são muito fortes e têm muita razão de ser. O discurso religioso não só nos liga com uma outra realidade, nós precisamos nos ligar com essa realidade a partir do momento que tornamos uns seres cognitivos tão complexos que precisamos de expressar aquilo que não era evidente só para a sobrevivência, daí a arte. A arte nasce, de facto, porque nós estamos num discurso que nos traz para um sentido que não é da evidência da segurança, não é da evidência das necessidades básicas, mas é uma expressão que transforma o homem, que é a comunicação muito mais sofisticada. Portanto, nós temos que ligar com esse mundo. E temos que ter um discurso que dê sentido e interpretação a esse mundo, porque senão é absurdo. Claro. Eu dizia alguns antropólogos que se não tivermos a capacidade de ler o paradoxo da compreensão, porque a questão, nós queremos sempre saber as coisas, somos pessoas dos porquês, não é? E apesar de nós termos uma sociedade sofisticadíssima hoje, não é? E aparentemente, já desde há séculos, ou desde a Idade Moderna, da evidência da ciência mais laboratorial, estarmos sempre a prever o fim do religioso, parece que não acontece. Há uma renovação de fórmulas novas de religiosidade. Porque os porquês estão aí. Mas é interessante, acho que há aqui algo de comum quando falamos destas apropriações ou do aparecimento de novos santuários, novos lugares de culto ou a sua conversão, as suas reutilizações, que há sempre aqui algo em torno da figura feminina. São as Nossas Senhoras, são as santas. Antes eram as mouras, em muitos sítios continuamos a ter histórias das mouras associadas a determinados lugares. Muitas vezes essas mouras foram convertidas a santas. Exatamente. E antes das mouras eram as fadas que ainda estão muito vivas, por exemplo, no mundo da Galiza e das Astúrias. Do ponto de vista da psicologia, há aqui alguma explicação para este facto de serem figuras femininas que estão em torno, na origem destas devoções? Bom, deixa-me só já agora, eu diria que... deixa-me só... É um tema que o meu companheiro nestas conversas, Joaquim Fernandes, explorou neste livro da História Prodigiosa de Portugal, onde de facto, desde as origens da nacionalidade, mesmo antes, as narrativas marianas e femininas são permanentes. Não deixem de XVI, História Prodigiosa de Portugal. Mas... Não, eu diria que o eterno feminino ou o feminino é qualquer coisa que se perde nas religiões semitas e na civilização grego-latina. Nós não nos podemos esquecer que se o cristianismo nos dá Maria, ou Maria Madalena, ou Verónica, ou outras figuras importantes no domínio do feminino, também a Grécia nos deu Vênus, nos deu Démeter, nos deu toda uma série de outras divindades, Diana, a caçadora, mais conhecida por a deusa da morte, que está nos infernos, Perséfone. Todas estas figuras são muito importantes, quer na vida, quer na morte. E isto não deixa de ser verdade a partir do momento em que eu estou convencido que no início das civilizações o feminino tinha um poder muito superior ao masculino, porque era do feminino que nascia a vida. As mulheres é que tinham... A predominância do matriarcado. A predominância do matriarcado. As deusas mães, as deusas grávidas. Já vemos nas estatuetas do Paleolítico. Sim, as deusas da fertilidade. Fertilidade não só ao nível
do nascimento de crianças, mas também fertilidade ao nível das próprias culturas, das próprias civilizações agrárias. Portanto, também está intimamente relacionada com as civilizações agrárias. Com a terra. A terra é a mãe, a natureza é a mãe. É a grande mãe, não é? É a mãe, é Deus a mãe. Antes de Deus ser pai, era a mãe. Era a mãe. Não é Esta dimensão do sagrado feminino é muito interessante. Era a mãe. Dá pano para mangas para outras conversas. Não é tão claro assim que o primeiro foi o feminino e depois o masculino. Os estudos, apesar de termos, de facto, figuras paleolíticas de sim, que vão no sentido da mãe. E precisamente associadas à fertilidade e a própria iconografia mostrar isso, é interessante pensar o seguinte: o feminino foi sempre um elemento problemático. Sim. Ou seja, é ambivalente. É um mistério. É o tal mistério. Ou seja, primeiro, nunca tivemos sociedades matriarcais. Temos sociedades matrilineares. Matriarcais no sentido do poder da mulher. Só um antropólogo aconteceu em 1994, 92, 94, uma antropóloga francesa encontrou uma sociedade na China, num grupo étnico, em que as mulheres tinham, de facto, o poder. Então, Do resto, temos o mito das Amazonas, mas, de facto, na realidade, quem domina foi sempre os homens, foram sempre machistas. Foram sempre machistas. Agora, o homem teve um medo. Trobiandesa. E daí que o ritual, talvez por vezes, a sacralização do feminino seja uma forma de dominar o feminino. Isto é muito complexo. Por vezes podemos pensar, até temos rituais hoje à volta de alguns monumentos megalíticos, para regressar aos cultos do feminino, aos cultos das mães, das deusas mães, etc. Atenção que o homem teve sempre o domínio da situação e, de alguma forma, tentou criar um poder. Repare, há histórias, narrativas sobre as mulheres. Quando é que as mulheres têm poder? As bruxas. A bruxa foi a maneira de nós dominarmos a sexualidade das mulheres. Foi um processo de domínio das mulheres. Criamos narrativas negativas sobre elas para as dominar, para classificar. Agora, é ambivalente que a mulher tanto é santa, a procriadora, a doadora da vida, como é a que introduz os maiores tabus, os maiores riscos, o maior problema para a comunidade. Portanto, introduz a morte. É um discurso muito introduz ambivalente. a morte. É o caso da Medusa grega, que introduz a morte. É ela que traz a morte. Uma palavra muito importante que nos serve para fazer a ligação com a parte final, no fundo, tentar identificar a religião popular no contexto do próprio catolicismo. O Papa Francisco, na sua recente visita agora a Fátima, no 13 de maio, disse que Nossa Senhora não é uma santinha. Gostaria que comentassem esta expressão, que eu acho que é nuclear na discussão que estamos a ter agora. Ora bem, eu diria que o culto de Maria surge num primeiro momento como uma divindade que intercede junto de Deus. Esta é a primeira imagem que eu tenho. Maria que intercede junto de Deus, tal como aos santos. São Pedro, São Judas Tadeu, todos os advogados das bexigas, das coisas impossíveis, dos casamentos, tudo o que vocês quiserem imaginar. Mas a ideia com que eu fico é que o povo sente-se muito mais próximo de Maria do que sendo mais próximo de Deus ou até mesmo de Jesus. Sendo que Maria, enquanto mãe de todos nós, no fundo, é capaz de nos entender melhor do que Deus. Deus está distante, Deus não tem vista, Deus não tem visibilidade. Enquanto que Maria tem, sobretudo a partir do momento em que se objetiviza. Ou seja, em que há um objeto, uma estátua, uma santa construída, um ídolo, se quisermos, que materializa a imagem de Maria. Porque nós não sabemos se o Tedim, ao construir a imagem de Maria, a reproduziu tal qual ela era. Há fortes dúvidas quanto a isso. Não sabemos. Não sabemos se foi essa Maria que aparece nas imagens que foi aquela que foi vista pelos pastorinhos. Há fortes dúvidas sobre isso. Agora, o que é importante, mais que tudo isso, é que é essa imagem que consubstancializa todo o fervor e consubstancializa, no fundo, de uma forma objetiva, o culto. Há uma imagem que nós cultivamos. Aliás, não é por acaso que a procissão do adeus, o adeus a Maria, no final, à noite,
é uma imagem, é um acontecimento eletrizante. Mas porque aquela imagem está presente. Porque as pessoas estão, de facto, a dizer adeus a essa imagem que se vai recolher na Capela das Aparições e que só aparece outra vez em outubro. Essa imagem que também é uma peregrina pelo mundo. Não é Maria que peregrina, é a imagem. Mas é a mesma coisa que fosse ela. Portanto, em termos daquilo que eu chamaria uma representação social, há perfeitamente uma objetivação, as pessoas veem a Maria é aquela e há uma ancoragem. A crença que eu tenho na existência de uma divindade está ali materializada à minha frente. E isso é fundamental. Como é que comentas, Álvaro, a expressão do Papa Francisco? Nossa Senhora não é uma santinha. É uma frase extraordinária que podia acrescentar a essa: Nossa Senhora não é uma santinha e temos mãe. É o que ele diz, temos mãe, repete isso. E é claramente um ponto central na mensagem dele, que é assim, pronto, não é um objeto sobre o qual tem uma carga mágica que todos reconhecem, que vai resolver os teus problemas, não é? É de facto uma pessoa, e aqui é interessante que o José fala de Deus. Eu, no meu trabalho de campo, eu nunca, raras vezes, pode acontecer, mas raras vezes as pessoas me referem a Nossa Senhora como deusa ou como alguém superior a Deus. Aí tens razão, é que sim, no nível da leitura, da relação, é lógico que é mais fácil para falar com uma pessoa que tenha uma condição humana do que falar com um Deus que não tem essa condição, e daí é necessário o sacrifício, não é? Claro. Portanto, isto é muito importante, que de facto é uma mediadora que leva e que compreende os teus problemas. Quando tem o conceito de mãe, não é? De mãe, é muito certo que não é aquela santinha, não é aquela coisa que está ali para resolver problemas, não é o ídolo. Não, o Papa quer dizer. Fazendo comparação com os outros. Exatamente, cultos, não é um ídolo. Não é um ídolo, é uma pessoa que é mãe, que é protetora, que comunica, que interfere, aqueles bodas de Caná, que vai dizer eles precisam disto, mas não é ela que resolve, é a mediadora. Isso é fortíssimo, aquele sente-te acolhido. Estou aqui. Imaginemos, quem tem a experiência, porque é uma coisa muito interessante, é o espaço. O próprio espaço de Fátima tem maná, tem um santo estabelecimento diferente, tem uma magia. Não é preciso ter a palavra, tem já magia. tive amigos que às vezes dizem assim, pá, fui a Fátima, não sou crente, mas sinto qualquer coisa. Lá acho que é o espírito coletivo, que é melhor estar ali, tu sentes isso. Mas, e uma coisa que a nossa colega Teresa Toldi disse outro dia, o silêncio. Mas, de facto, há ali um contexto de silêncio, há um contexto de partilha, que não é como noutros sítios. E um sentido de comunidade. E que traz uma vivência e a emoção. E um sentido de comunidade. Nós somos muito racionalistas, não é? E queremos mas o emocional, não é? O emocional, o estar ali, claro, perante essa imagem que é mediadora, que não é santinha, que não é aquela que tu vais a qualquer lado, mas é alguém que te transporta para uma coisa, essa é a força da mensagem do Papa. Lógico que muitas pessoas gostariam que o Papa fosse lá e desconstruísse tudo, não é? Dizesse assim, não, isto não é nada, mas o Papa o Papa é um indivíduo com... mas é uma pessoa que tem um grande carinho pela fé popular. Ao contrário que as pessoas possam pensar, não é? Ainda há pouco tempo, falando por exemplo, com um bispo aqui de português, ele dizia, foi para uma diocese aqui do Norte, e dizia, quando estava em Lisboa, fui bispo auxiliar de Lisboa, eu achava que a religião popular que era uma coisa pagã, que é tudo uma coisa assim. Só quando eu vivia a riqueza e a profundidade dessa religião, eu que era muito racionalista, não é? Vê o caso do testemunho da entrevista que deu o Dom Marto, outro caso, que dizia, eu já padre, recusava-me a rezar o texto em família, já não queria, porque já com o meu pai que era um beato, não sei. Só depois que eu percebi que há outros sítios, nós outra vez somos muito racionalistas, não é? E temos que entender que, de facto, nós, os intelectuais, não somos nós que impomos o sentido, que eles adoram Deus, que adoram divindades, não é? Claro. Agora, que há ali uma complexidade muito grande e grande profundidade, não é assim, eles acreditam em Deus, ele é uma deusa. O Papa veio para lembrar, não é uma santinha. Não é uma qualquer coisa que tem. Não, é a grande mãe, não é aquela grande mãe de fertilidade, mas é a mãe, temos alguém que nos traz ali para acolher. Isso é interessante. A maior parte das pessoas que ali vão sentem-se. Eu teria uma figura simbólica, parece quase uma cara uterina, não é? Está ali num sentido, uma imagem de acolhimento, de ternura, de silêncio, onde as pessoas falam e se transformam. Não é? Mas não te esqueças que Maria é. Desde Dom João I, Dom João IV, Dom João VI mesmo, a protetora de Portugal. Portanto, historicamente é com Dom João IV, digamos, a convicção de que Portugal está protegido por Maria. É a Rainha de Portugal. É a Rainha Dom de João Portugal. IV. Isso é muito importante também.
mas eu creio que é para uma É muito elite, importante, é a para um protetora bom de Portugal, discurso. é a padroeira de Para Portugal. o povo, não é isso que define os seus comportamentos. Claro. Por isso mesmo é que estamos aqui a procurar situar linhas de, enfim, de conexão ou não, enfim, desta religião popular que também se expressa naturalmente em Fátima e noutros santuários e noutros cultos, conforme fomos aqui anotando, com uma linha mais oficial, digamos, mais de caráter institucional da própria Igreja Católica. Aí há, digamos, algumas divergências, como sabemos, no próprio Enormes, contexto pá. eclesial, não é? Basta pensar que Bento XVI diz que aquilo que os pastorinhos presenciaram foi uma visão Isso é a grande discussão da atualidade, não é? e a religião popular continua a acreditar na aparição. Exatamente. Vão Será- falar na visão à religião, aos crentes como a Fátima, que eles dizem, não, o que apareceu foi Nossa Senhora, não foi uma visão deles. Isso Nós vai estamos ser a aqui- grande divergência dos próximos tempos. Nós estamos a caminhar muito rapidamente para o final e eu queria só pegar aqui num tema, pedindo-vos assim, de uma forma muito sintética, mas uma questão que o José Soares estava agora há poucos minutos a referir, em torno da questão da imagem, do ídolo, a questão que o Álvaro Campelo falava de início da nossa conversa em torno das pessoas irem a um determinado sítio para verem vestígios, relíquias, e de facto ao longo, e o Joaquim aqui no seu livro História Privilegiada de Portugal refere isso muitas vezes, o papel, a importância das relíquias nestas devoções populares que depois são, obviamente, apropriadas pela Igreja. Qual o papel das relíquias? No fundo, as relíquias, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Compostela. Em Compostela estão as relíquias de Santiago, o companheiro de Jesus, segundo reza a lenda. As relíquias têm o papel de serem, digamos, locais de onde emergem energias e onde convergem energias, as energias dos peregrinos. E são essas relíquias que são, digamos, o leitmotiv para a peregrinação. Não é por acaso que as romarias, que são, digamos, eram romagens a Roma, iam pelas relíquias de São Pedro. As romarias de Compostela iam pelas relíquias de Santiago. As idas, os palmeiros que iam em peregrinação a Jerusalém, iam pelas relíquias do Santo Sepulcro de Jesus, não é? No fundo. Ou pelo menos do Santo Sepulcro. Portanto, eu penso que as relíquias têm um papel mágico. E Álvaro, mas nós em Fátima não temos propriamente relíquias. Temos um lugar. Que eu dizia, o próprio lugar, porque a relíquia é a fisicidade da presença do divino, não é? Ou de um santo extraordinário. Tocar na relíquia, ou tocar no espaço, ou tocar onde ele está guardado. Na capelinha das aparições. Eu tenho o contacto com o de mais físico, em que essa energia, como falamos, é que se transmite a mim, porque ela tem uma energia. O próprio a capela, estar naquela capela onde apareceu a própria árvore, no passado a água que ali brotava, que hoje perdeu um bocadinho esse, mas no passado tinha muita força a água, não é? Que traziam de Fátima em vidas, como traz ainda hoje de Lourdes, não é? Essa água continua a ser comercializada, não é? Funciona, o próprio lugar é que funciona como o elemento de presença, de co-presença com o divino, com o santo, e com a força, com a energia e com o extraordinário. Apesar da imagem poder ser associada à relíquia, porque a imagem, com o tempo, foi ganhando uma força, talvez exagerada, que talvez o Papa teria dizer que esta imagem, apesar de ele ter também tocado na imem, aquele gesto de tocar nessa imagem, estar com uma coroa, foi oferecido pelo ouro, todas as mulheres, está a bala que atingiu o João Paulo II, o que vai acumulando sentido, vai acumulando força, vai acumulando história, não é? Mas na minha perspectiva, as pessoas olham para a imagem, mas é ir a Fátima, estar em Fátima. Não dizem, eu vi Nossa Senhora, eu fui olhar para Nossa Senhora, eu fui a Fátima. E o espaço para mim, que é o espaço de agregação, de grande força, de grande... E daí a sorte que foi, não sei, de ter no centro de Portugal, que faz uma espécie de quase depuração do coração do país e agora coração do quinto império, não é? Português do mundo, como é que isso passa e como é que passa o Espírito Santo, passa por ali, não é? Essa imagem de reforço da nacional, um país pequeno que se torna um central à cristandade e ao catolicismo. É extraordinário como é que o próprio discurso começa a construir isso como lugar
de relíquia, não é? Exatamente. Mas só para terminar, Mesmo. não é só o estar no santuário que é importante, é a viagem espiritual. Ir? A peregrinação é uma viagem espiritual. Ela própria já é um momento sagrado, que é vivido coletivamente pelos peregrinos. Bom, haveria muito mais para falar, não sei se o Joaquim quer... Não, foi o lançamento, enfim, de algumas bases que tínhamos imaginado para este debate, que eu acho que deixou aqui apetites, não é? Em aberto para outras ilações, muito mais haveria para dizer. Esperemos que noutras oportunidades e noutros contextos possamos vir a desenvolver estas temáticas tão fundamentais na constituição genética, inclusive, da nossa sociedade portuguesa, naquilo que nós somos hoje enquanto povo, não é? Bom, resta-me agradecer aos convidados, uma vez mais ao Joaquim Fernandes, e estamos mesmo, aproximamos-nos de outubro e estamos muito próximos de fechar este ciclo das conversas do centenário. Contamos consigo no próximo mês. Até lá.